Olá, olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos. Bom que vocês estão aparecendo. Muito obrigado pela presença. Olá, tudo bom, Clara? Vou esperar um minutinho aqui pro meu xará fazer parte dessa conversa aqui com a gente, tá bom? Sejam bem-vindos. Oi Isa, oi Gabi, tudo bom com vocês? Opa, olha quem chegou aí. E aí, meu xará? Fala, Xará. Tudo bom Maravilha? com você, cara? Tô bem, Prazer cara. tê-lo aqui. Prazer é Vamos, meu, tá louco? Saudade do amigo, hein? que estamos aí, né, no isolamento social. É, ansioso pelo Covid vazar pra gente fazer nosso churrasco, professor. Precisamos. Xará, É, vou pedir para você se apresentar, antes de mais tá, nada. joia. Uhum. Meu nome é Júlio Furlaneto, o último Belo nome. nome. Eu gosto do meu nome. Acho muito bonito, coincidência, o seu tá igual, né? Eu sou formado em psicologia desde 2008. Eu fiz alguns anos de engenharia antes, gostei. Aí fiz um teste vocacional, deu psicologia, desde que eu me formei em 2008 é a área que eu atuo. Fiz especializações em gestalterapia, que é a abordagem que eu uso na clínica, que eu trabalho Sim, aqui no consultório. E trabalhei, eu gostei muito da live de hoje, né? Que nem a gente até já tive contato na auxiliadora outras vezes, talvez alguém que boa entra aqui noite. venha vir, né? O primeiro nicho de serviço meu pós-formado de 2008 a 2010 foi sempre na área educacional. Era sempre Sim, trabalho dentro de escolas ou prestando serviço para escolas, né? Ou fazíamos serviços direcionados aos alunos ou também questão de capacitação dos professores para saber lidar com algumas situações, às vezes que só a estrutura escolar não tem nem tempo, né, para encaixar todos os detalhes que às vezes quer, né? Na auxiliadora eu via muito isso. Quando o pessoal chamava lá para palestrar, eu achava muito legal, faz tempo que eu não vou, mas o interesse da coordenação do pessoal do colégio em estar tentando proporcionar questões para o desenvolvimento da gurizada e também para a com qualidade de vida certeza. dos profissionais, né? Além da grade curricular do básico que fala hoje, né? Questão Eu sempre salesiana gostei pesa muito bastante para disso. nós lá, né, de interagir de uma forma humana, né, com Uhum. ética e com a qualidade que a gente sempre teve. Xará, então Sim. vamos lá. Vamos. A gente teve essa ideia, né, de conversar aqui, de bater um papo. E fique à vontade, Clícia, que você vai conseguir. A gente teve essa ideia de bater esse papo, né, para tentar trazer um lado positivo para os jovens, tentar entender o que eles estão passando, né, quais as dificuldades que esses adolescentes estão tendo nesse período de quarentena, de isolamento, de reclusão, né? E aí eu queria não só chegar a esses jovens da forma pedagógica, mas também da forma usando o viés da psicologia, né, para atingi-los Uhum. e ajudá-los preferencialmente, né? Então aqui eu quero perguntar para você o que você, do ponto de vista da psicologia, pode me dizer aí, né, sobre esse esforço dos jovens em tentar manter o estudo do jeito tradicional nesse período que não tem nada de tradicional. Uhum. Eu tenho, assim, desde sempre, né, eu comentei um pouquinho da história de ter começado na escola, que eu tô mais de 10 anos de clínica agora, e sempre eu tenho muita criança e adolescente. Então, muitas crianças por causa do trabalho que eu fazia nas escolas, e adolescente eu acredito que seja pelo trabalho de mídias digitais, o pessoal às vezes se simpatiza com a linguagem, e eu sou Sim, vizinho do Nota 10. Então eu tenho o ninho dos prestadores de Enem ao meu lado aqui, né? Que acaba tendo algumas
alguns efeitos na saúde mental e emocional da gurizada, né? E eu faço uma coisa, você vai falar, pô, então você está falando isso para dizer que você é especialista em criança? Não, eu vou falar justamente o contrário. Eu sou pai também de um guri de 16 anos, mas Isso é mesmo tendo tanto importantíssimo. esse contato, cara, assim, contato com tendo criança, adolescente, adolescente, criança, adolescente, qualquer coisa que eu pergunto para eles, o que uma criança ou uma pessoa da sua idade faz? Que você pensa? Porque uma coisa que eu percebi nos atendimentos, eu até não gosto, eu não gosto muito do termo adolescente no sentido para conversar com adolescente, que já tem um Sim, estereótipo, parece que social, cultural em cima desse termo, né? E esses sim. estereótipos às vezes barram a gente, até como profissional, um psicólogo, um professor, você está todos os dias em contato, você tem suas duas crianças também que a gente conhece, deve saber um pouquinho da sua história. Vicente e E Alice, você aqueles vê, lindos. né? Você vê, você conversa com um aqui de 12, vamos pegar uma idade aí. Aí sai um, entra outro do mesmo colégio, 12. Um não tem nada a ver com o outro, o que pensa sobre família, um não tem nada a ver com o outro, a habilidade que tem para estudar ou não estudar, entender ou não entender, nada a ver com o outro. Início de vida sexual, de querer sentir vontade de conhecer mulher, dar uma namoradinha, pensar nas coisas, nada a ver com o outro. Um com 12 anos é paquerador, o outro ainda é sexuado. Você fala, mas estão na mesma sala. Então, hoje eu penso assim, para início de conversa, é muito difícil querer falar alguma coisa sobre infância, desenvolvimento infantil e adolescência, porque não temos como colocar num estereótipo. Então, por isso que eu até falei, a gente conversou aqui, conversei um pouquinho com o Xará antes, e colocamos alguns tópicos, né? Já direcionando Uhum. para as questões reais. O que acontece hoje? Né? E a gente colocou aqui um primeiro, né? A desvalorização que eu percebo, e olha aqui, quem for novo aí, não vai achar que eu estou puxando a bola, a sardinha pro lado de vocês, não, hein? Tem que pegar no pé mesmo. Mas a desvalorização da realidade e esforço do adolescente. Como que eu percebi isso? A quarentena mostrou isso muito forte. Muito forte no sentido de que desvalorização? De parecer que a parte do estudo do jovem ter que apenas ir à escola e agora não indo à escola, ou só ver uma aula online, ou fazer uma tarefa, ou alguns que ajudam um pouquinho em casa, lavam um prato, trocam uma ideia, faz alguma coisa, como se isso fosse pouca coisa. Eu vejo o estudo, o desenvolvimento educacional desvalorizado, eu vejo, cara, você está falando que vê da onde? Através dos atendimentos que eu faço. Quando eu converso com o Sim, pai, quando eu converso com a mãe, quando eu vou numa escola. Parece que o estudar, a responsabilidade que um jovem ou criança, usa o termo ginásio ainda, ensino médio, não sei quais termos que usa ensino agora, médio. cara. Ensino médio. Parece que o Uhum. jovem agora, o que ele faz é considerado pouca coisa. Por muitos adultos, e às vezes esses adultos são as próprias pessoas que estão na casa desses jovens. Às vezes um pai, Não uma é bem mãe, um assim. tio, uma Não tia. é bem assim. É muita cobrança, E né? a prática eu vi que o negócio é diferente. Sim. Sim, porque não é você lembrar de quando você era adolescente. Que nem se eu for lembrar de São quando eu era outros tempos. adolescente, e minha memória é distorcida, eu vou ter percepções isoladas de contextos. Mas é ver que essa gurizada não está conseguindo se ajustar em coisas que deveriam ser simples. Ou seja, ficar bem em casa, conseguir estudar sem ter que suar sangue para conseguir fazer um trabalho direito, pegar uma matéria ali, tirar uma nota na média, considerando que ela absorveu a ideia daquele conteúdo de verdade, conseguir se relacionar bem na própria escola, de ter Sim. relacionamentos bons interpessoais com a Isso é diretoria, com os importantíssimo. professores, com os colegas. E daí você fala, por que não flui bem? Porque não é fácil. E é por isso que eu falo que eu acho que é uma desvalorização. Não sei como que você percebe, será que você está dentro da escola, se isso aparece lá também, esse sentido de uma certa menosprezada nas atribuições que É, esse jovem tem que executar, nós né? percebemos, o Júlio, o seguinte: alguns alunos eles se esforçam, alguns alunos eles se dedicam, mas parece que a cobrança em cima disso sempre é maior. É sempre para mais, né? E tem aí uma dificuldade, às vezes, dentro do âmbito familiar, né, de conhecimento, de intimidade mesmo dos pais com os filhos, né? Às vezes a cobrança ela é demasiada para aquilo que o filho muitas vezes pode devolver para o pai, ou consegue devolver para ele mesmo, né?
A gente falando aí numa questão de aprendizado, né? Não falando em questão de nota, não falando em questão simples de objetivos, mas uma questão de aprendizado, né? Você passa por uma escola, para a escola no ensino fundamental, e o termo fundamental ele perde um pouco, né? Da realidade. Era para ser fundamental, era para ser uma coisa importante. E o aluno ele passa muitas vezes, né? O jovem ele passa muitas vezes ali sem os fundamentos necessários. Chega no ensino médio, a cobrança, um menino de 14, 15 anos, uma menina de 14, 15 anos, tendo uma cobrança muito demasiada em cima de vestibular, em cima de carreira, em cima de profissão, de sair de casa, de emancipação e etc. Né? Sendo que às vezes a realidade do jovem, pessoal, intimista dele não é tão simples de ser resolvida quanto sentar e estudar, resolver um monte de atividades, entregar uma nota, entregar um documento de formado e pronto. A gente tem outras questões que são extremamente relevantes, que devem ser observadas nesses jovens, chamando no geral de jovem, assim, né? Sim, sim. Vamos falar jovem desde o cotoquinho pequenininho até o adolescente já, Sim. mulher, homem, né, nesse formato. É bem interessante mesmo que você falou, Xará, porque quando traz para a psicologia, tudo que a gente faz em análise psicológica, vamos chamar assim, a gente olha o ser humano como um todo, né? Ele biológico, ele psicológico, ele social, ele interação ambiental, emocional, inserimos Perfeito. também esse parte espiritual, familiar, assim, tudo que for existente na realidade daquele ser humano, ela é considerada. Então, realmente, no colégio, talvez, até eu vou falar uma coisa aqui, algumas mães que podem não gostar, mas em muitos formatos de ensino, e eu sou nerd, eu gosto de estudar, o Xará sabe, estudar é chato pra caramba. Pega 10, 12 Depende. matérias, 8 matérias diferentes. Você é injuriado com um monte de coisa. Você não está ajustado aqui, ali não está fluindo, sua cabeça está desse tamanho. Exatamente. Aí Exatamente. você senta ali na frente com um professor que você, por A mais B, não tem empatia com o cara ainda, com a mulher. Então já tem aquela imagem, não importa, pode ser o melhor professor do mundo, mas para você não flui. Aí É você fala, tudo muito agora beleza, heterogêneo. amiguinho. 1h40 aqui você ouvindo eu te ensinar, e eu vou te passar mais em torno de 40 minutos a 1h40 para você estudar o que eu estou te ensinando aqui em casa. Então fala assim, não é tão simples. Não é porque é um ser humano. Lógico que quando é óbvio, todo mundo tem mais ou menos empatia, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Por exemplo, hoje eu gosto de estudar, mas tudo que é muito mecânico, sem bagagem emocional em volta, fica Isso é um difícil para o ser humano propósito. executar. Você é professor. Eu sempre me chamou muita atenção o seu posicionamento como professor. Porque você é professor, a gente sentava lá para tomar uma cervejinha e conversar, você me contava o que você fazia em sala de aula e não falava de química. Você me Claro. falava de valores, de desenvolvimento infantil, a gente conversou sobre questões de música, as coisas que a gente gosta, como você tentava linkar algumas coisas que você sabia que eram significativas para a criança ter uma percepção do todo, aí você fala, mas o que isso tem a ver? Seu papel é ensinar química. Se você não tiver, Vai muito pegar além. nível, primeiro, se você não tiver atenção do aluno, já começa aí, que a gente vai entrar no segundo. Se você não tiver atenção do seu aluno, você está numa sala lá de 20, 30 alunos, você não tem atenção dele, você vai ensinar o quê? O que você vai ensinar para uma pessoa que nem atenção te dá? E às vezes essas coisas elas ficam deixadas de fundo porque é o que você disse, hoje é ultravalorizado que você tem que tirar 1.000 no Enem para ser médico, senão vai passar fome. E você chega na sua Sim. casa, às vezes seus pais são desenvoltos, não te fazem esse tipo de cobrança, vocês como pai não visualizam isso para o filho, mas às vezes o coleguinha está vivendo isso e ele passa indiretamente naquela realidade. É uma pressão social em cima de uma criança. Vou falar esse nome aqui em vez de falar jovem agora. Tudo É bem. uma estrutura infantil. Como assim? É uma pessoa que ela, por ela ser jovem, ela ainda não teve contatos empíricos para desenvolver determinadas competências. Independente do quão inteligente emocionalmente ou até cognitivamente essa criança seja, esse adolescente seja, esse jovem seja. Não tem como você colocar uma carga de cobrança em cima daquilo que é possível para aquela pessoa, né?
Então, acho que hoje na escola, um dos pontos de conflitos que eu via muito nos atendimentos era a cobrança de performance. Eu até tenho relatos de Sim. casos que eu tenho 2, 3 clientes, consulentes meus, jovens, que reprovaram. E eu acompanhei a reprovação inteirinha, né? A mãe trazendo aquele rolo, e não quer estudar, e não quer ir, problema em casa, e não funciona, e todo tipo de problema. E sem nota, e falta. A maioria reprova por não ir, né? É raro você pegar um jovem que tem realmente uma dificuldade muito didática, sempre ou uma questão emocional por trás, ou falta de um treino, de uma competência, ou problema emocional acabando com a cabeça daquele jovem que não está a fim de estudar. E você tocou Aí, num ponto, Xará, importante, né? A empatia, né? Sem empatia nos relacionamentos, no geral, as coisas não fluem. Elas sim, tendem a desencadear alguma coisa ruim, né? Então, o professor ele tem mesmo esse papel de trazer um ambiente, né, que seja agradável, né? Que sim, seja que a coisa consiga fluir de uma forma agradável para o jovem, para o adolescente, para a criança. Ela tem que se sentir parte daquele ambiente, ela tem que se sentir protegida naquele ambiente, ela tem que se sentir bem para poder devolver alguma coisa para nós, né? E isso não falando em questão de, 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 de nota, estamos falando em questão de aprendizado mesmo. Para ela devolver o aprendizado, ela precisa estar gostando daquilo. Para ela poder é, depois ir atrás, para ela poder buscar, para ela poder fazer alguma coisa extra, mas que seja agradável para ela, né? Agora, sim. Xará, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. A gente falando disso, a gente entra numa coisa que a gente até já comentou, né? Sobre a questão agora desse nosso período de reclusão, né? Os jovens agora estão dentro de casa, né? Estão próximos dos pais, estiveram muito próximos dos pais, dos responsáveis nesse período. Só que essa proximidade, às vezes, trouxe consequências, né? De demonstração, às vezes, apesar de estarem próximos, serem distantes, num contexto geral. O que você analisa desse nosso período nesse momento? Olha, Xará, eu vi da quarentena, eu estou atendendo muito, voltando aos atendimentos presenciais agora com calma, por causa de todos os ajustes, né? A gente tem que tomar Com cuidado, mas eu certeza. atendi muita gente. E eu vi que ela potencializou. É como jogar gasolina em cima e tacar um palito de fósforo. Só que ela potencializou justamente os contatos mais vivenciados dentro do ambiente familiar, né? Então, vamos supor, antes a mãe, o pai tinha que dar uma acompanhada na criança, ver se ela está fazendo as tarefas, como estão as coisas, busca e volta. Agora essa criança, esse jovem, está dentro de casa e ele não está sabendo lidar com a questão do tempo ocioso. Às vezes ele não tem habilidades que foram desenvolvidas em termos de autodidática, um jovem que não sabe estudar. É um Isso é jovem que tem importante todas também as ser falado. cobranças em cima e está vendo que não está aprendendo direito, que o online não ficou tão bom para ele percebe que para ele não está fluindo bem. Ele percebe o trabalho que ele dá em casa, da preocupação dos pais em cima de tudo, mais a dificuldade dos pais. Quando eu falo pais responsáveis, né? Tem jovens que Uhum. montam bola, outras pessoas. E você vai acumulando tudo isso, parece que dá um efeito contrário. Porque, por exemplo, quando começou a quarentena, o que eu imaginei? Nossa, que maravilha para essa gurizada. Agora vão estudar em casa, online, assistir aula. Normalmente aulas ficam gravadas, então algumas aulas vão ter, não todas, mas algumas ficam maleáveis até para você poder assistir de novo, que legal. Você faz seu horário. Hoje tem internet, então basicamente eles sabem mexer melhor nisso aí 1000 vezes que a gente. Eles encontram qualquer conteúdo, mesmo que não seja do próprio professor. Aí começou a quarentena e explodiu o Inclusive, a efeito gente agora, contrário. né, no nosso caso dos professores, agora a gente sabe indicar também, né, que a gente pesquisou bastante para trazer para eles da melhor forma possível esse auxílio emergencial de aulas para eles, né? Então a gente acabou conhecendo bastante do que tem aí no mundão da internet, né? Hum. E aí eu vi um ponto que eu via antes, por exemplo. Vou pegar um exemplo. Vem uma mãe aqui com um guri. A mãe chega e fala para mim, eu falo sempre para os pais antes.
Ah, meu guri tá difícil. Ele só quer jogar joguinho, FIFA 2050, Nós GTA, tivemos uma pergunta PUBG, né? parecida com essa agora há pouco. Mais do mesmo. Meu filho está se isolando para o mundo digital ou não, mas hoje normalmente é o digital. O que que eu faço? Aí eu falo para a mãe, ó, você entrou aqui, ó, dentro da casa, às vezes as pessoas estão próximas, estão muito distantes. Então, às vezes, a mãe, o pai, o responsável, sabe que aquele distanciamento daquele menino não é bom, que um excesso não vai fazer bem para ele. Tem uma percepção cognitiva de muita coisa. Mas você falou no seu comentário anterior, empatia. Por que será que está jogando tanto? Será que é sua zona de conforto mesmo? Porque não faz muito sentido. Então, todo jovem, desculpa o termo vagabundo, não quer nada com nada. Não é assim. São tempos de Não, vida diferentes, são gostos diferentes, são aptidões diferentes. Preguiça todo mundo tem, existe também, não estamos passando a mão na cabeça de ninguém. A gurizada é claro. malandra e ela sabe disso também, mas não é só isso. Então você chega uma mãe dessa, esse é um caso que eu pergunto sempre, pai, é que nesse caso que eu estou na cabeça é uma mãe. Ah, o guri tá trancado direto jogando videogame. Eu pergunto pra mãe, que jogo ele joga? Não sabe. Você já jogou? Você perguntou a história? Você teve interesse de sentar do lado? Não. Por que não Exatamente. perguntou? Porque é um ser humano. Para eu ter contato com ele, eu preciso entrar no mundo dele. Igual E se eu aí, chego Júlio, como pai, como mãe, para falar de preocupação, né? Tá difícil, filho. Você tem que explicar pro seu filho porque tá difícil. Seu trabalho, você tem que falar numa linguagem que ele entenda, mas você tem que explicar. exatamente. Uhum. E aí a cobrança também ela vem, talvez, do jeito errado. Não sei se tem um jeito certo ou um jeito errado, mas eu falo no sentido de é fácil para um pai, né, para uma mãe, cobrar alguma coisa escolar, que é uma coisa que ela está ali fornecendo a questão de educação para o filho, para a filha. Ela acha que ela tem condições de cobrar porque ela está, vamos dizer assim, pagando, investindo, né, fazendo investimento em cima daquilo. E na questão do lazer, ela acha que aquilo é, vamos dizer assim, banalizando bem a coisa, é algo que vai trazer um ar de preguiça, de vagabundagem, né, para o filho, para o adolescente, para o jovem. Mas aí, Júlio, isso que você disse eu acho importante, né? Você cobra uma coisa que você às vezes julga que você sabe, que é sobre as questões escolares. Muitas vezes os pais também não estão por dentro das questões escolares, mas você também julga o lazer que você também não está por dentro. Você também não sabe o que se passa naquele ambiente, naquele jogo, daquela atividade, daquela brincadeira que faz com que o filho se reúna com outras pessoas, etc., que traz uma questão emocional bacana para ela. Você não procura saber nem pro lado positivo, nem pro negativo, mas reforça o negativo, né? Você reforça Sim, mais pro lado negativo. Eu vejo isso sim. dentro de sala de aula. Eu tenho vários alunos, são vários jovens, que tem um reforço negativo vindo por trás. Quando você faz o reforço positivo, ele é estranho. Ele acha estranho você dar um reforço positivo, porque ele não tem. Ele é sempre visto como um jovem, um adolescente, aquele que ainda não viveu, aquele que ainda não descobriu a vida, que não passou 20, 30 anos numa profissão ou no convívio de outras pessoas. Então, aquela pessoa, aquele adolescente, aquele jovem, ele não tem condições de dar a opinião dele. E muitas vezes tem sim. Tem tanta habilidade de conhecimento do mundo, seja por meio da internet, se bem usada, ela serve sim como um parâmetro, muitas vezes ela é mal utilizada, mas a forma negativa como a parte familiar trata muitas vezes as coisas boas dos filhos acaba impactando na qualidade até de socialização desses jovens. Agora, Xará, já fazendo um gancho aqui, você tinha começado falando de habilidade. Na questão de estudo, eu trabalho com a questão não só da química, mas com a questão de aprendizado visando uma melhora na qualidade do estudo. Cada um, como você disse lá no começo, cada um aprende de um jeito.
Cada um tem o seu tempo, cada jovem tem um relógio interior próprio, né? Eles têm uma bússola própria. Cada um vai para um caminho, cada um tem um tempo. Você acha ou você vê isso no consultório, né? Que muitas vezes a cobrança dos pais, dos familiares, ela atrapalha até o próprio julgamento desses jovens em relação ao seu tempo, e eles acabam tentando se espelhar, seja nos pais, ou seja no professor, ou seja em alguém da internet, e esse espelhamento não funciona porque as pessoas têm um tempo diferente. Olha, em primeiro eu acho que esse espelhamento, se vamos chamar uma modelagem que eles pudessem fazer, eles nem chegam a um nível de realmente conseguir fazer. Como assim? Ó? Mesmo você sendo um bom professor, é, é fisicamente impossível você parar do lado de todos os seus alunos individualmente para explorar competências de todos a nível de didática, de aprendizado, de como cada um vai aprender. Provavelmente você vai conseguir dar atenção para os que mostrarem mais interesse ou mais dificuldade também, né? Aquela pessoa que Com já certeza. que retém mais atenção naturalmente. E na casa, normalmente é assim também. Você pega um aluno que não dá trabalho, um filho que não dá trabalho, o que não dá trabalho? Ah, não toma advertência, suspensão, ninguém liga da escola, ele vai, chega aqueles boletim igual todo mundo lá, de 4 a 7 a 8, 5 a 7, quando quase todo moleque tira a mesma nota, e vai indo. Então não tem, volta naquela intimidade que nós falamos que não tem entre os pais, não é só para jogar videogame. É para tudo, porque a intimidade não é eu chegar pro meu filho e falar, ó, eu sou bom em tirar 10 nas coisas, hein? Vou te ensinar como eu estudo. Intimidade é você pedir para a criança sentar na sua frente e falar como você estuda. Me mostra o que você está fazendo. Tá, fez assim. Que resultado você teve? Você entendeu isso aqui? E você começa a perceber aquela criança. Fala, putz, quando ela lê um parágrafo inteiro, ela não entende nada, cara. Você Então eu fala, tenho que vamos aplicar de outra tentar. forma. Aí você mostra para ela, você fala para ela, você percebeu que você leu esse parágrafo inteiro? E você nem está lembrando do que você leu para mim? Então, a gente está entendendo aqui, lógico que você não vai abreviar numa conversa assim um negócio desse, você vai fazer uma pesquisa, né? Aí você fala, você Com mostra certeza. para ela, se você ler uma página, talvez vai gastar 5, 10 minutos seu, por isso que eu falei que estudo é chato. Você não vai conseguir absorver, você não vai se sentir autossuficiente no sentido de, pô, eu estudo, eu faço. Fica sempre aquela coisa travada, aí tem uma ou outra matéria isolada que gosta um pouquinho mais, que tem um pouquinho mais de aptidão, que daí tem mais neuroassociações em relação àquilo que faz essa criança aprender, mas a intimidade não existe. Né, eu passei por uma experiência com meu filho esses dias. Fui lá na casa da minha mãe, tá lá. Aí minha irmã tá no 5º ano de medicina e meu irmão tá lá também, mora lá, meu irmão é advogado. Os dois estudam bastante. Minha irmã tá estudando muito, porque medicina ainda mais agora com Nesse pandemia, você período. imagina, né? Aí ele Uhum. estudando lá, e minha mãe é boa de didática, aquelas que sabe ensinar, sabe fazer provinha e tarefinha, ela com ele lá olhando. E ele pedalando, aí ele chegou para mim, ó, o que que eu faço? Não estou conseguindo aprender. Então eu falei, eu vou mostrar como eu faço. Não esquece, eu não estou falando de você, estou mostrando eu. Você falou o que que eu faço? Eu faço assim, ó, dá uma olhada do jeito que eu faço. Eu rabisco. Eu pego uma página, pego tópicos principais, faço um mapa mental. Desde que eu nasci eu faço isso. E destrincho com o mínimo de Hum, volume de palavra possível, porque eu sei que eu não sou um cara muito inteligente, fica mais fácil para mim, assim. Aí depois eu vou pesquisando a mais se eu precisar. Então, se eu pegar lá e fui lá ler meu cronogramazinho, lá, minha árvore de informação, e eu preciso saber uma coisinha a mais, aí é mais fácil, que eu só vou lá no livro e pego mais um pouquinho e põe para cá. Porque eu entendi que para eu aprender um conteúdo, eu não preciso ser 10 nele. Eu só preciso entender a ideia e tirar 7. Isso aprendi na faculdade com o melhor professor que eu tive. Você precisa saber aplicar o negócio. E eu mostrei aqui para mim, eu vi que ele ficou meio assim. Gostou, mas só olhou. Eu falei, vai lá conversar com a sua tia. Ele viu minha irmã estudando, parece que ele descobriu o mundo. Ele tem 16 anos. Então, assim, já era para saber estudar, entre aspas, antes. Ele viu minha irmã estudando, tudo caprichadinho, uns negocinhos, tudo coisa que eu nunca faria na vida. Ele olhou aquilo, ele basicamente entendeu medicina. E o que a gente fez ali? O que aconteceu? Só fizemos uma pesquisa, deixamos ele ver,
e expressar como ele se sentia na frente que ele estava vendo. Então, assim, um pouquinho de interação, um pouquinho de humildade que minha família tivemos para ouvir, ó, não está entendendo, e aí, vamos fazer o quê? Teve um salto. Agora, imagina se a gente tiver coragem, dedicação, de verdade, vontade, de focar nisso. Ah, pô, então, todo dia eu vou dar uma atençãozinha aqui, ó. Focar na E melhora assim, e não isso, na me crítica, mostra né? aí, o que você aprendeu? Daí você estimula o guri, mostra pro seu amigo como você aprendeu a estudar, vê como ele estuda. Pergunta pro seu professor o que ele acha. Você vai criando um mundo em cima da didática e, de repente, o estudo que eu falei que é chato se torna um negócio legal. Você E aprende a estudar, as produtivo. coisas começam você tira a nota, fica mais rápido, ao invés de eu ficar 3 horas da tarde lá em casa que nem um besta para fazer uma Você tira uma página de nota, você tarefa, ganha um elogio, você faz em você 10 vai ganhar um elogio de minutos. pessoas que talvez nem te notam, mas que naquele momento que você deu um resultado, deu uma resposta, você foi elogiado, você se sente bem. Quem que não gosta do elogio, né? Ainda mais nessa idade que ele está falando aí de Sim. jovens, né? É muito importante a gente elogiar em detrimento à crítica. Então, uma pergunta aqui, uma pergunta não. A Karina falou aqui, né, que o filho dela lê muito mal e é muito ansioso para tudo. Nesse ponto, Xará, tem uma pergunta, né, que vem para completar isso, né? Você que trabalha com a parte clínica, você percebe que por conta desse nosso mundo mais tecnológico, mais interativo, a questão da leitura, ela está sendo esquecida ou deixada para trás, ou está tendo menos respaldo do que deveria ter? O volume de acesso de informação, eu percebo que sim. Porque, vamos colocar assim, ó, eu gosto muito de ler. Aí por isso que eu falo Sim. de contextos. Eu tive uma Uhum. mãe que me apoiou e me ensinou a ler, vamos colocar assim. Sempre fui o do pesquisadorzinho em Barça. Eu saía da aula, ia para a biblioteca, pegava 5, 10 livros lá e ficava lendo. Hoje você tem que entender como a criança é estimulada. O que acontece? O celular não é negativo, mas se você olhar tudo que existe no celular hoje, de mídias sociais mais usadas, vamos colocar no Brasil, por exemplo, são Uhum. sempre mídias que estão tentando dar um volume muito grande de informação no menor período de tempo possível. Menor período de tempo possível. Você pegar uma live, por exemplo, igual essa nossa. Você salva aí, eu salvo, boto lá no meu, jogo o pessoal ver. Pegando pessoas que já estão no nosso Instagram, são pessoas que te conhecem como professor, ou eu como psicólogo, já tem interesse no conteúdo, então não está passando por uma pessoa aleatória. É difícil a pessoa que vê o vídeo inteiro, Sim. 1 hora de vídeo. Daí você fala, é porque não tem tempo. Não é só isso não, a gente organiza qualquer coisa na vida. Então a criança, ela já nasce nesse meio. Hoje a rede social mais bambambam aí da gurizada é o TikTok lá. São vídeos Sim. rápidos, uma brincadeira. Instagram, o que bomba é feed? Não, é story. É um filtro, é um negocinho, é rápido. Então, quando você cria uma cultura dessa, para você entrar em conteúdos mais densos, que é onde entra o colégio, onde entra uma faculdade, que tem coisa que não tem como abreviar, cara. Você vai precisar se dedicar horas por dia durante sua vida para ser mediano naquele negócio. Essa é uma ideia, você vê que só de falar isso parece que é um produto ruim que eu estou vendendo. Eu não estou acabando de falar para você, ó. Você vai ter que se esforçar pra caramba, é diferente de tudo. Mas ele só deixa de ser um produto ruim se aquele jovem começar a entender os resultados de adquirir esse produto. Mas, de termo geral, a tecnologia, se falar que ela não causa um estímulo A grosso imediatista, modo, é difícil não falar que não está acontecendo isso. eles estão Porque chegando como que num pode? ponto que se eu puder fazer uma relação escolar agora com você, eu falaria que é fácil decorar o teorema de Pitágoras. Difícil saber para que usa, né? Você Sim. decorar o teorema de Pitágoras, tudo bem, agora vai usar. Vai entender as relações que são necessárias para você utilizá-lo, para você utilizar da melhor forma possível. Não adianta só Mas saber aí uma entra o fórmula. pensamento, né? Para que eu vou querer decorar o teorema de Pitágoras se eu tenho Google? Na hora que eu quiser saber, eu Né? entro lá e vejo o que eu preciso saber porque eu preciso saber.
Por que penso assim? Porque eu não entendo o significado dos conhecimentos que eu estou adquirindo. Eu falo que talvez na escola seja um pouquinho mais difícil, a gente deveria dar mais atenção. É diferente de uma faculdade. Na faculdade ainda tem isso, mas na faculdade você pelo menos associa a sua vida de independência, de Sim, trabalho, você consegue é um fazer outro algumas momento. associações. Uhum. Agora vamos supor, aquilo que você escuta, né? O cara quer ser engenheiro e eu estou brigando com ele para ele aprender geografia. Como que você mostra para essa pessoa realmente uma importância de um conhecimento básico geográfico? Você fala, é simples? Não é, tanto é que ser professor não é simples por causa disso. Mas se pedir para mim explicar para um jovem aqui agora sobre geografia, eu vou me embananar para falar, vou conseguir entender conceitos básicos da geografia na vida da gente, no dia a dia. Mas Sim. nunca perto de um professor orientando pais em reunião, é outro nível. E todo mundo, essa é outra frustração que acaba para a gente, que é como psicólogo, é difícil encaixar um trabalho com a criança alinhado. Ó, o professor está afim, essa escola aqui me dá porta aberta, os pais vêm aqui, os dois sentam aqui na frente, fala comigo, a gente faz uma periodização de orientação mensal também, e eu vou pessoalmente na escola, é muito difícil. Quase sempre tem uma parte da perninha que quebra, ou chega em casa, hoje a coisa mais comum que tem é o guri chegar em casa e ficar solto, né? O que é solto? Uhum. Ou estão os dois trabalhando, ou um tarefado na casa, limpando, arrumando casa, ou trabalhando. Aí você fala, mora junto. Mas qual que é o volume de interação real, íntima, entre as pessoas dessa casa? Intimidade. Não é contato, sentar numa mesa almoçar. Você pode não ter intimidade Intimidade, nenhuma exatamente. Qual que é a para almoçar intimidade, com né? alguém. Você pode estudar junto sem ter intimidade nenhuma. Aí vamos, vou te ajudar. O que, que tem aí? Não ajuda, pô. A criança não precisa de alguém perguntando para ela o que, que tem aí. Ela sabe o que ela tem que fazer. Então a intimidade, por mais que ela pareça simples, culturalmente, eu como pai, a gente tem visões muito filosóficas da imagem paterna, Com da imagem certeza. materna, do que Eu um sofro filho com isso deve também. fazer ou não, né? Aí você vai para a prática e você fala, cara, peraí, me contaram alguma historinha errada, porque não funciona bem do jeito que eu fui programado para ser. Uma vez eu peguei uma criança aqui que estava com problema com os pais, ela não estava conseguindo obedecer e teimando, e veio para cá para tentar entender isso. Aí a mãe chegou e falou para mim, o filho tem que me respeitar. Eu peguei e falei, por quê? Porque sua crença diz que você deu a CRI por ser seu filho, um filho deve honrar a mãe, não sei o quê. Seu filho ainda Tem que não ter tem uma essa programação. reciprocidade aí também, né? Você tem. Você pensa assim. Ele ainda nem formou a programação dele. Não tem como você embutir uma crença fechada sua numa pessoa mais nova que você. Por isso que eu falei lá no começo, quando o guri senta aqui, a guria senta aqui, eu pergunto, o que que uma pessoa da sua idade faz? O que que você pensa? E crianças, ô Xará, eles respondem muito melhor aos exemplos do que ao que é falado para eles, né? Aquilo que eles conseguem ver, enxergar ali acontecendo, atinge eles de uma forma muito maior do que quando você só fala que tá certo, ou que tá errado, ou que não pode, ou que pode. Sim. Quando você mostra na Tanto é, questão de exemplo para eles, você fazendo junto, você mostrando, eles dão uma devolutiva muito maior. Essa sim. questão da intimidade, ela pega bastante hoje em dia. E nesse nosso período, o que você acha sobre essa questão da ansiedade, Xará? Tem bastante Assim, gente falando de ansiedade. a ansiedade é o male dos males agora, né? Ele tem tudo que é. Porque imagina assim, você falou, vamos pegar a mesma linha, falta de intimidade. Mas você fala, pô, Júlio, mas você está falando que eu tenho que ter mais intimidade com meu filho para ele render melhor na escola, se desenvolver nas outras Ele se sentir áreas da mais vida. acolhido, ele vai se sentir Sim, melhor, ele provavelmente responde melhor. foi isso que eu falei. Aí chega na quarentena, você está provavelmente o dia inteiro na sua casa, você, seu marido, sei lá quem, e você não tem intimidade nem com a sua mulher. Você não tem intimidade nem com a sua mãe que mora lá e você cuida dela. Não existe intimidade dentro do seu ambiente familiar. E a quarentena vai lá e mostra isso, joga isso na sua cara. Vocês estão todo mundo junto numa casa, o nível de empatia lá embaixo, o nível de compaixão lá A embaixo, realidade o nível pode de ser respeito lá decepcionante, né? embaixo. E essa criança está ali no meio, igual uma esponjinha. Como que a gente vai olhar para essa criança
e querer que ela seja o messias do negócio e desenvolva. E sempre, o que é ansiedade? Vamos pegar assim, tudo que uma pessoa não consegue digerir, um estímulo que ela não consegue absorver, o que é absorver? Aconteceu algo para mim, olhei, entendi, me senti bem ou mal, mas resolvi, criei um ajuste funcional, fluiu, andou. Tudo que ela não consegue resolver, gira ansiedade, gira estresse, gira preocupação, gira frustração. Giram emoções primárias que podem gerar o formato de ansiedade. Então, você pega uma criança com alto nível de ansiedade. Como que rende no estudo? Como que vai entender valores complexos para a idade dela, para o jovem, né? Vamos pegar os adultos, para o jovem entender. Você chega para um jovem e você fala de dinheiro. Você tem que estudar para formar e trabalhar. O que você já conversou de dinheiro com seu filho? Ele sabe quanto que vale a moeda? Às vezes você nunca nem falou de dinheiro. Quanto você ganha, por que você trabalha, como você traçou seu caminho, qual que é o valor das coisas na rua, o que é um contador, o que é um imposto, você não fala de nada. Aí você chega pro guri do além, ó, você tem que estudar bastante, hein? E ainda fala aquelas porcarias, senão vai ser gari. Eu falo, o gari você não vai ser, porque tem concurso agora, não é assim não, não vem com essa não. Merendeira de escola tem concurso, não vai ser não. Como que isso não é conversa? Cadê a intimidade dessa conversa? Para você ter uma ideia, Xará, esse negócio do gari, né? Antes do isolamento ser efetivado, nós ali na Auxiliadora tínhamos um projeto de levar o pessoal da Solurb para ter uma conversa com eles sobre a questão de poluição, né? E etc. E eles provavelmente teriam um choque de realidade nessa hora. Isso aí é uma coisa que você disse bem, né? Às vezes até a visão deles é um pouco deturpada em relação a profissões, a estudo, a grau de estudo, né? É uma coisa que tem que ser conversada, não só no âmbito escolar, mas no âmbito familiar também. É importante também no âmbito familiar, né? Agora, eu estava vendo aqui, Xará, vamos aproveitar aqui o que o pessoal está falando, né? Clícia, Ana Paula Rodrigues, em relação, Xará, a questão do que a gente vai chamar de preguiça, né? Essa preguiça, ela é uma falta de estímulo, essa preguiça, ela é uma forma errada de interação, essa preguiça, ela é uma questão de ser, podendo chamar isso de uma doença, de alguma coisa com tratamento médico, o que vem a ser essa preguiça que a maioria dos pais aqui estão falando dos filhos? Hoje eu vejo assim, a preguiça, vamos entender a base. Ó. O corpo, nosso corpo, ele sempre vai procurar conforto. Em todas as situações, em todas as formas, é o ser humano, o senso de autopreservação dele, de não se desconfortar, isso é natural nosso, é biológico. Você é condicionado biologicamente, sua genética te induz a ter o mínimo de gasto de energia para conseguir sobreviver bem. Então é como no mundo de hoje, atingir uma que se compra o estabilidade, contrário, né? Você já seria como se você tivesse que agir de uma forma contra a sua natureza. Como assim contrário? Hoje o normal é trabalhar 10, 12 horas por dia, e a gente está falando do corpo que quer repouso. Tanto é que hoje hoje está todo mundo aprendendo a pensar em escala econômica, conseguir trabalhar de formas que ganhem dinheiro de maneiras que você não precise se matar. Porque não tem, além de já ter essa predisposição, vamos colocar assim, qual que é a lógica? Porque eu te vendo o produto do seguinte, você pega um jovem, desde pequeno você fala para ele o seguinte, em maioria, tá? Respeitando quem não pensa assim, mas só para colocar uma ideia global. para Você tem contextualizar. que se ferrar, estudar, se matar, correr atrás o tempo todo para ter pouco, para ter o básico. Essa é a ideia vendida para um jovem. Então, tira a nota 1000 no Enem, deleta o curso de medicina. Você passar alguma faculdade, você vai ter que ralar muito, mas muito mesmo, para ser um psicólogo, um professor. É muito. Cara, eu fico com preguiça só de falar isso. Fala, peraí, para que eu vou me esforçar pra caramba para ter uma vida mediana? E essa é a ideia vendida. Não é assim, ninguém chega para você e fala, ó, se você se desenvolver, se você estudar, você pode ter a vida que você quiser, de verdade. Você vai entender valor de dinheiro, você vai entender
como que se funciona o mercado econômico, você vai se atribuir dos seus valores sociais, de amizade, familiar, você vai construir a vida do jeito que você quiser e você vai se divertir pra caramba. Você vai ter uma vida incrível do jeito que você escolher formar ela. Eu nunca ouvi isso. Não sei se te criaram assim, eu não fui criado assim. Me criaram para, na minha cabeça, que se eu tivesse um volume de conhecimento alto e fosse exímio no que eu fizesse, eu teria uma vida mediana. Vida mediana, o que é? Você vai ser classe média. Você vai ter Sim, casa, carro, moto, pagar Unimed, cacete de um filho do outro, comer carne branca, carne vermelha, dependendo do dia do mês, e ter internet pós-paga. Como que isso não é atrativo nem para o adulto? sim, Nem para o adulto. Então, junta uma predisposição biológica com um produto vendido de forma errada. Porque se falasse a mesma coisa do jeito que funciona, que nem eu acredito que a gente tem isso comum. Eu sou extremamente realizado em trabalhar. eu também. Então, hoje a psicologia não é dinheiro. Ai, mas você está sendo hipócrita, você ganha dinheiro através da graça a Deus, mas ela me faz ter mais saúde, ela me faz ser mais feliz, ela me faz eu me relacionar melhor, ela me faz estudar, ela me faz eu sentir bem, ela me faz eu ser um namorado melhor, ela me faz eu ser um filho melhor. Estou falando só da psicologia, do que eu faço. Então, a ideia que me venderam lá atrás, que eu tinha que formar para ganhar dinheiro, não é que ela era mentirosa, mas ela me falou de uma superfíciezinha que não me daria motivação para eu transcender preguiça, transcender e morrer de vontade de ser. Na venda de uma ideia, vamos colocar assim, para um jovem, você tem que dar um atrativo para ele. E para você dar o atrativo, é só você falar da realidade. Você não precisa mentir, maquiar. É a cultura do... Pensa assim, Xará, o senso coletivo, ele está dentro disso. Chega numa roda aqui, nós adultos, os adultos da live. Chama as pessoas que você conhece, você acha que gostam de você, seus amigos, conhecidos. Chama lá. Espera a quarentena acabar, churrasco na sua casa, chama eles. Se for vegano, soja na sua casa. Chega lá neles e fala, ó, todo mundo sentado, Se for vegano, deve a te gente abrir coloca uma berinjela para uma uma batata. cenoura. Chega lá e fala o seguinte, no meio da rota, todo mundo aqui. Eu estou extremamente bem, estou muito feliz, nunca fui tão Realizado. próspero, não tiro mais extrato de banco, nem penso em dinheiro, tenho tudo as coisas que eu quero. Estou aprendendo muita coisa legal em espiritualidade, estou bem com a minha família. Olha, é até esquisito falar, não é querer me gabar, mas eu estou 100% bem, estou muito feliz. A hora que você falar isso, olha para a cara, expressão facial dos outros à sua volta. Vê se vão bater palma de alegria para você. E não é que te querem mal. Você chamou as pessoas que você gosta, lembra? Não te querem mal. Não são acostumadas com isso. O fracasso é o normal, a dificuldade financeira é o normal, a ausência da saúde é o normal, o jovem que dá trabalho e teima é o normal, o jovem que não tira nota é o normal, o jovem que se isola da família é o normal, o pai que trabalha muito e não tem tempo em casa é o normal. Como que a gente cria uma realidade em cima disso? A gente nem vende algo no sentido assim, a gente nem mostra como essa realidade pode ser para os mais novos, porque nem a gente acredita ou não conhece isso. O pai e a mãe não tem como mudar aquilo que ele não... A experiência dele, ele trabalhou 30 anos, desculpa o palavreado, tem uma vida de merda, com a esposa infeliz com ele, tudo dando errado, e foram lá 30 anos de vida. O que ele vai mostrar para o filho? Aquilo. Ou ele vai criar a ideia contrária àquilo. Pelo amor de Deus, não faça isso aqui que eu fiz para não viver assim, presta concurso. O que é isso, cara? Como que você pega uma cabeça que está no ápice da E aí criatividade dela? entra aquele pai e aquela mãe que vai meio que obrigar o filho a fazer uma medicina, a fazer relações internacionais da UNB, curso do ITA, pensando que a pessoa fazendo um curso desse vai ser feliz porque ela vai ganhar muito bem, vai morar fora do país, né, ou etc. E ela não conhece essa realidade para saber se isso realmente vai gerar felicidade, de alguma forma, seja no processo ou seja no final, né? É vender uma coisa que você não sabe realmente se é verdadeira. É bem por aí mesmo. A gente tem que tentar mostrar os caminhos, tentar mostrar que é possível as coisas darem certo, as coisas serem boas. Assim como eu, você comentou, você também gosta do que você faz, né? Hum, Estamos aqui por conta disso, acredito eu. ah,
Eu né? fico entusiasmado. Por mim, essas lives podiam ter 10 horas aí que a gente ficava aqui aprendendo junto, infinito. Sim. E agora, Xará, a gente ainda deve ter um tempinho aí. O que Uhum. que você deixa aí de resposta para o pessoal que está falando aí da dificuldade que esses jovens estão tendo de convivência em casa nesse período? É, Melhorar essa fica, proximidade, tentar criar então, novas relações. que eu pego? Ó? Um jovem, ele vai parecer muito filosófico, eu vou falar, mas é a pura verdade. Um jovem que está equilibrado emocionalmente, ele conquista o que ele quiser. Conquista o que ele quiser. Então, se você conseguir fazer o seu ambiente familiar, seu lugar onde ele se sinta mais confortável em estar, não importa como, você como pai, mãe, responsável, você tem sua personalidade, você tem seu jeito, o jovem tem o dele, não tem uma receitinha. Mas qualquer coisa que você puder fazer para o seu ambiente familiar, seu local de conforto, onde se há segurança, se há acolhimento, e a palavra fundamental que eu vou trazer, dialética. É diferente de Sim, conversar. Tá? Conversar, todo mundo acha que conversa. Dialética é outra coisa. É um nível de comunicação real entre as pessoas daquele ambiente, uma comunicação global com todos os fatores. Porque às vezes a pessoa vai conversar, um próprio pai ou mãe vê isso, você vai conversar com seu filho. Você já vai armado, você sabe para onde você quer direcionar o negócio. Aí o guri às vezes começou a falar alguma coisa, menina, e você não está nem prestando atenção, porque você está pensando no que você vai já mandar em cima. Porque, pai, o guri está me contando que o colega dele falou que fumou arguilha, de 11 anos. E eu tô pensando, ó, mas você tem que estudar, não deve. Porque você acabou de tesourar a possibilidade de conversa com aquele guri. Ele acabou de te dar uma informação. Meus amiguinhos estão fumando arguilha. Fiquei curioso com esse negócio aí. Você baixa a sua bola e conversa de arguilha, pô. Mas o que é isso, filho? Onde que fuma isso? Ele te falou como fumou? O que os pais dele pensam disso? O que você acha disso? O que eu tô fazendo? Eu tô te dando segurança para falar, fala comigo, pô. Eu quero entender o que você está vivendo. Para quê? Para aqui em casa a gente poder um conhecendo o outro, ter comunicação, ter intimidade, ter dialética. Isso aqui, eu não. Você pode ter percebido, a gente fez a live focando na quarentena. Mas todas as coisas que nós abordamos, elas já têm que sim, ser resolvidas, mesmo se não já existisse um Covid. É uma sim, coisa muito fundamental. Porque você perfeito. tem que questionar quando chega a mãe aqui com o filho cheio de problemas. Falo, filho normalmente não é só o filho, né? Mas vamos lá. A primeira coisa que eu falo para a mãe, mamãe, papai, você tem que viver bem. É o primeiro ponto. Para o responsável. Como assim? Você tem que se sentir bem com o seu filho, com você mesma, com você mesmo. Ter alegria em estar no seu ambiente familiar. Se Sim, sentir bem ali, se sentir à importantíssimo. vontade ali. Você tem que saber se expressar. Igual deu o exemplo do menino que chegou e falou, ó, com 11 anos meu amiguinho tá fumando arguilha. Você chega pro seu filho e expressa alguma coisa? Ele sabe quem você é? Principalmente para os homens aqui, para os pais, né? Nós somos robozão, não podemos demonstrar nada. Você expressa? Ou ele nem Tá sabe quem falando você é? comigo? Xará, se você estivesse falando isso Não, pessoalmente, não, eu não, não expresso. vamos nos expor, não. Aqui vai ficar Tem feio uma para mim. relação com o Vicentinho, com a Alice, excelente nesse ponto. Isso fica assim, ó, o que eu falo aqui é mais para reflexão para todos Sim, nós. Porque não tem problema. Você vai falar, ah, Júlio, eu encontro dificuldade. Eu vou trabalhar isso. Se eu conseguir um exatamente. fragmentozinho do dia de Aí, eu aí, mais Xará, ó, a gente desenvolver, deve ter uns 3, 4 minutos. É nesse ponto que eu queria. Deixa um recado aí para os pais que estão assistindo de como melhorar essa relação. Eu acho que a maioria dos pais que comentaram alguma coisa aqui no chat, em algum momento o que está pegando é essa aproximação com os filhos, uhum, né? Então, o que você deixa de mensagem para melhorar essa aproximação, essa relação? uhum. Você vai melhorar uma relação, você tem que entender com quem você está se relacionando. É o que eu penso. Primeira coisa, se aproxima do mundo Perfeito. do jovem. Vai ver o que ele está fazendo, vai ver o que ele está assistindo, e não é o que você está assistindo aí. Pô, deixa eu ver também.
joga na TV. E aí, como que foi a aula? Procurar Qual que é o conhecer nome um do pouquinho mais do professor? mundo dele, né? Isso. Para você ter informação, porque como você vai se aproximar, é igual fazer amizade. Como que você vai fazer amizade com alguém que você não tem nem o que conversar? Você chega ali, vocês vão sentar na mesma mesa 1000 vezes e não vão ser amigos. Você pegar no nosso exemplo mesmo, nós a gente não se conhece há muito tempo. Mas uma conversa que a gente teve lá no Sobrado, que eu lembro até hoje, fez eu olhar para o Xará e falar, caramba, a gente é tão parecido, um monte de coisa, eu nem sabia. E esse cara frequenta minha casa aqui, cara. E aí você vai criando mais intimidade. Então, depois daquele dia, eu pude conversar com você um pouquinho mais. E depois da live de hoje, te conhecendo algumas posturas suas, mais, eu conheço um pouquinho mais. Quando você veio no meu aniversário, eu vi você com as suas crianças, a forma como você relacionava, com pai e com filho, não é diferente de uma Obrigado. amizade. É a mesma coisa, você tem que querer. Tem que ser seu foco de vida. Ó. O meu objetivo, já que nós moramos aqui na mesma casa, né? Aí você assume todas as suas dificuldades, mesmo que eu tenha dificuldade de me expressar, de dar carinho, de falar, de não falar, eu falo demais, ou de me impor, eu sou muito incisivo. Não interessa. A minha meta é conseguir conhecer essa pessoa aqui. Porque adivinha, quando você começa esse caminho, relacionamentos onde tem intimidade dialética, eles são de mão dupla. É impossível, impossível. Você dá amor, compaixão e empatia para uma criança interessada na vida dela, do jovem, e ele não te retribuir com nada e cagar para você. É 100% impossível. A não ser que seja um nível de trauma, de abuso extremamente absurdo, assim, que já tenha um DSM em cima muito forte. Mas um jovem normal, saudável, tudo que você dá para ele te dá em dobro. É natural. Não tem nenhuma distorção ruim ainda, estão aprendendo tudo, são mais leves, são mais maleáveis. Aí, coincidentemente, meia dúzia de vezes que você viu que ele está assistindo e jogou, ele começa a vir atrás de você para querer ver o que você está assistindo também. Por quê? Você demonstrou interesse, é natural que o outro se sinta interessado por você. Eu tenho interesse no seu trabalho, agora a gente fez essa live, inevitavelmente eu vou ter mais interesse. Porque, pô, posso aprender com você, eu gosto da sua pessoa, eu gosto de você, eu gosto da sua família. Por quê? Porque existia essa live. Porque nós dois, você tomou iniciativa, eu quis, você toma iniciativa com seu filho. Com Então tem certeza. que parar com esse negócio de ficar inerte achando que o outro tem que vir a nós. Então, quando eu Não. sou novo, meu pai tem que me entender. Quando eu sou pai, meu filho tem que me entender. Então, meu mundo vem a mim, o meu recado é esse. Toma iniciativa, chama a responsa para cima de você e vai para cima, dá o seu melhor, seja feliz fazendo isso. Tem que ter alegria. Não pode ser um troço pesado, chato, cara. E falar, ai, mas isso é fácil falar. Não é. Qual que é a dificuldade? Qual que é o problema? É proibido rir? Proibido ficar alegre? E Não é parece, não proibido parece ser que feliz, tem... né, cara? Não, ninguém, pra mim, ninguém falou que isso daí é proibido, né? Manda a sua aí pra fechar, Xará, que você... Vamos fechar Eu então, falo, não Xará. como Eu vou professor de agradecer. química, não é? Mas como professor, que você é um cara com a visão Obrigado. ampla da coisa. Muito obrigado. Você também, sensacional. Senão eu não teria te chamado também para a gente bater esse papo aqui. Mas aqui rola uma confiança Lisonjeado. mútua, então. Xará, quero te agradecer imensamente aí pelo seu tempo. Sei que você está trabalhando bastante aí, está fazendo vários atendimentos. E te agradecer aí pela disponibilidade, pela paciência, pela clareza aí que você debateu aí esse assunto. Agradecer o pessoal aqui do chat, Terron, meu querido Terron, Giovanna Milani, Karina, o pessoal aqui do seu grupo que veio ao meu Instagram para observar a Essa live. Muito galera aí é feliz fera. com a presença de todo mundo. Minha digníssima, maravilhosa esposa Natália, que estava aqui me chamando de lindo, só ela mesmo. Então, Xará, muito obrigado, que a gente consiga realizar isso mais vezes. Tem muita Vamos coisa sim. para falar ainda. A gente pode conversar aí e, vamos dizer assim, manter isso até como uma coisa de bom agrado. Para mim vai ser de Sim, bom agrado repetir isso daqui, tá bom? com certeza. A gente pode até Maravilha. abordar num outro momento, tem 10 segundos, para os pais dos mais jovens, né? E a Sim, a gente gente pode tentar aprofundar em conversar nichos um pouquinho. específicos.